pessoal, eu vou ensinar aqui como se gravar uma macro no Excel. E aqui eu já deixei um exemplo aqui. Eu quero, por exemplo, alterar o tipo de gráfico. Então, se eu fosse fazer essa alteração sem gravar a macro, eu teria que fazer assim, ó. Eu clicaria, selecionava o gráfico, clicaria com o lado direito, alterar tipo de gráfico. Se eu quisesse passar ele para gráficos de linha, então eu vinha aqui e já selecionava e ele já passava, ok? Aí, se eu quisesse passar ele para gráfico de pizza, alterar tipo de gráfico, pizza, clica duas vezes, mesma coisa para gráfico de colunas, né? Eu clico aqui, altero, faço alteração, seleciono o gráfico de colunas, ele aparece. Com a macro, você não precisa te dar mais esse tanto de cliques. Uma vez que você clicou aqui no botão, ele já vai aparecer para você automaticamente. Se eu clicar em linhas, ele vai aparecer linha. Se eu clicar em pizza, pizza. Se eu clicar em coluna, coluna. Ok? Então agora eu vou fazer essa explicação, essa demonstração, mas antes disso eu vou deletar todos os códigos que eu criei aqui para fazer essa aula. Vou fechar essa tela. Agora, se eu clicar, as macros já não funcionam mais, porque os botões estão aqui. E vou deletar esses botões também, que eu vou te mostrar onde você vai buscar esses botões. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, antes de iniciar a gravação, é criar um gráfico simples de coluna, né? Sem gravar, por enquanto. Você seleciona aqui a coluna do eixo X, que no caso aqui são os times, juntamente com a coluna de pontuação, e clica aqui em inserir. Vamos inserir aqui um gráfico de coluna, ok? Então, nesse gráfico de coluna, eu vou deixar aqui o título do gráfico, que eu vou pôr o título aqui, pizza, linha e coluna, ok? Antes de iniciar a gravação, eu já vou colocar aqui os botões. Eu clico na guia desenvolvedor, aqui tem esse ícone da maletinha com as ferramentas, e eu vou chamar aqui os 3 botões, tá? Então, esse primeiro botão eu vou nomeá-lo de coluna. O segundo botão vou nomeá-lo de linha. O terceiro botão eu vou nomeá-lo de pizza. Ok. Então agora eu vou começar a gravação na minha máquina. Como esse gráfico aqui já é um gráfico de coluna, eu vou começar transformando ele em gráfico de linhas. Então, eu venho na guia desenvolvedor, gravar macro, e vou escrever aqui linha. Então agora ele já está gravando. Tudo que eu fizer no Excel aqui ele está gravando. Aquele botão de gravar macro agora ele se transformou em parar a gravação. Quando eu clicar aqui eu vou parar. Então a primeira coisa, eu clico aqui na célula 1, seleciono o gráfico, lado direito do mouse, alterar tipo de gráfico, vou passar para a linha. Então esse gráfico passo para a linha, clico novamente na célula A1 e mando parar a gravação, ok? Agora eu vou passar ele para pizza. Clico na guia desenvolvedor novamente, gravar macro, vou escrever aqui pizza, dou um ok, clico na célula 1, seleciono o gráfico, alterar tipo de gráfico, vou colocar aqui pizza, mas dentro do pizza eu vou pegar esse modelo aqui do gráfico de rosca, ok? E agora eu vou passar esse gráfico para a coluna, mas antes eu paro a gravação, guia desenvolvedor, gravar macro, vamos escrever aqui coluna, dou um ok. Agora eu clico novamente na célula 1, seleciono o gráfico, lado direito do mouse, alterar tipo de gráfico, coluna.
Ele vai se transformar num gráfico de coluna, célula A1, para a gravação. Agora é só atribuir cada macro ao botão. Então aquela macro que eu criei, eu vou vincular essa macro aos botões que estão aqui na parte superior. Então na hora que eu clico com o lado direito do mouse, eu venho em atribuir macro. Como eu cliquei aqui no botão coluna, eu vou selecionar aqui a macro criado para coluna. A mesma coisa eu faço com o botão pizza. Na verdade, esse botão é linha. Eu vou selecionar a macro que eu criei que chama linha. E o botão pizza vai ser o último botão. Eu clico e seleciono para o botão pizza a macro pizza, ok? Então agora já atribuí as 3 macros. Se eu clicar em linha, ele vira um gráfico de linha. Em pizza, ele vira um gráfico de pizza. Em coluna, ele vai virar um gráfico de coluna. Beleza? Então tá aí a dica de hoje do nosso curso. Como você criar uma macro. Você aqui está trabalhando com automatização de rotina, ou seja, você transformou quase 10 cliques em apenas um clique. Você consegue automatizar o seu trabalho. Muito obrigado. E esta foi a nossa aula de hoje.